Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café desta quinta-feira. Sempre tem que dar aquela chulhada com o olho ali, dia 21 de maio. Passando aqui o cafezinho, madrugada fria aqui em Brasília. Por falar nisso, como vamos falar de fé para quem não tem fé? Não estou preocupado com isso, eu quero falar de fé para quem tem fé. Ontem à noite estive lá na Praça dos Três Poderes, onde estão acontecendo vigílias fantásticas de brasileiros que vão orar, vão pedir a intercessão, a intervenção, vão entregar o destino do Brasil, o nosso destino, o destino do presidente da República nas mãos de Deus. Então, para quem tem fé, aqueles momentos lá são muito, muito gratificantes. Eu fui para gravar os vídeos, não foi possível, porque lá não tem tomada e tudo mais, então eu vou providenciar alguns equipamentos para que na sexta-feira eu vá fazer a gravação. E na sexta-feira lá estará o Padre Pedro e um outro representante do segmento evangélico. São momentos de muita fé, de muita devoção, de realmente emocionar quem acredita em Deus. Mas se você não acredita em Deus, talvez sua vida seja um vazio tão grande que aquilo lá possa parecer perda de tempo. Ainda mais que estava frio, muito frio ontem, né? E a madrugada toda, porque eu faço a live, depois faço os podcasts das emissoras para a rádio, né, as emissoras de rádio de todo o país, e depois eu começo a produção do Na Hora do Café. A madrugada foi bem fria, mas foi assim algo que acalentou a alma, encontrar pessoas conhecidas, interagir com pessoas que têm a plena convicção, a certeza de que para nós sairmos desse atual estágio, só mesmo com a intervenção divina. Se você estiver aqui por Brasília, as devoções estão acontecendo todas as noites. Todas as noites. E é um momento que realmente vale a pena você ir. É um momento que realmente vale a pena você acompanhar, porque lá estão brasileiros de várias partes, não só da denominação religiosa, eventualmente responsável pela devoção, pelos cantos naquela noite, mas pessoas que têm entre si, que têm em comum entre si o profundo apego e profundo respeito a Deus. Vale a pena. Se você estiver aqui em Brasília, na sexta-feira, começa um pouco mais cedo, já a participação do Padre Pedro vai ser às 19h, depois às 21 horas é de outra denominação religiosa, mas elas geralmente acontecem pelas 9 horas da noite. Vale a pena. Se você estiver em Brasília, dê uma passada lá e você também certamente será tocado por tudo que acontece lá. Tá ok? Lembrando o seguinte, que o IET está na madrugada. Hoje tivemos um tema bastante delicado, mas necessário de se discutir, principalmente depois do episódio com o Jornal da Cidade Online. Ou o campo da comunicação conservadora se une, ou vai ser facilmente vítima da ação criminosa dos grupos de esquerda, dos grupos de bandidos, dos grupos de mentirosos. O episódio do Jornal da Cidade Online reforça a necessidade de haver uma ação de apoio mútuo entre todos os produtores de conteúdo do campo conservador. E isso é um desafio muito grande, e isso é um assunto que me inquieta, porque eu vejo
que há cada vez mais uma divisão por vaidades e por espaço e por ganhos no campo onde já não somos muitos, estamos nos fortalecendo agora. Imagina se ainda formos cada um puxar para um lado, né? Continuamos aí no nosso processo de crescimento, 83.500 inscritos, sobe e desce, é complicado, né? Mas é parte do jogo. Vamos girar as notícias. O Ministério da Educação decidiu adiar o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 em função dos impactos da pandemia do vírus chinês. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. O cronograma previa que a aplicação do Enem impresso nos dias 1º e 8 de novembro, já os digitais seriam 11 e 18 de outubro. Até o momento, mais de 3.500.000 alunos já fizeram a inscrição. Para definir a nova data, o INEP promoverá uma pesquisa direcionada aos inscritos, que será realizada em junho por meio da página do participante. Lembrando que as inscrições estão abertas até amanhã, sexta-feira, dia 22 de maio, às 23h59. O Ministério da Saúde incluiu ontem a cloroquina e seu derivado hidroxicloroquina no protocolo de tratamento para pacientes com sintomas leves da Covid-19. De acordo com o documento divulgado pela pasta, cabe ao médico a decisão de prescrever ou não a substância, sendo necessária também a vontade declarada do paciente. Em quase 3 meses de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, menos da metade dos contribuintes acertou as contas com o leão. Até às 11 horas de ontem, 14.786.867 pessoas haviam enviado o documento. O total enviado equivale a 46,2% dos 32 milhões de declarações esperadas para esse ano. O prazo de entrega começou em 2 de março, vai até às 23h59 do dia 30 de junho. Em relação às restituições, o cronograma dos lotes de pagamento que começa em maio e acaba em setembro está mantido. Simbora aqui, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, suspendeu ontem a liminar que impunha restrição do acesso de turista aos municípios de Mongaguá, Itanhém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo. Os 3 primeiros no litoral paulista e os 2 últimos no Vale do Ribeira. Os prefeitos queriam proibir a chegada dos turistas, mas o magistrado entendeu que essa determinação é de alçada do governo do estado. O Senado aprovou ontem a inclusão dos óbitos decorrentes do novo vírus chinês na cobertura do seguro de vida, sem que isso gere ônus aos segurados. Eu, inclusive, fiz um comentário, uma live sobre isso, e teve, inclusive, a representante de uma companhia de seguro dizendo: não, isso não vai acontecer. Tanto assim que está aí o Senado aprovando uma clareada nisso. O PL segue para apreciação da Câmara agora. Infelizmente, a senadora aqui do DF, a Leila, ela acabou circunscrevendo esse fato apenas para o episódio do vírus chinês, né? De acordo com o balanço diário do Ministério da Saúde, o número de casos confirmados no Brasil é de 291.579. O total de mortes é de 18.859. E do total de casos confirmados, ainda 156.037 estão em acompanhamento e 116.683 foram recuperados. Vamos girar as notícias? Tá frio, hein? Tomar esse cafezinho que tá quente. Delícia esse café. Correio do Povo de Porto Alegre. Chuva avança e quinta-feira deve ter temporais do Rio Grande do Sul. Gazeta do Sul.
Metade dos lojistas de Santa Cruz relatam queda acima de 50% no faturamento. Jornal NH, na pressão, com queda na safra, preço do pinhão assusta consumidores. O pinhão, lógico, fruto da pinha, é parte fundamental do São João lá no sul do país. Sem pinhão não existe São João. Notícias do dia: Floripa, 30 cidades de Santa Catarina estão em estado crítico devido à estiagem. Gazeta do Povo, Lula, coronavírus e as origens do discurso de ódio na política brasileira. No final eu vou falar mais uma vez sobre esse episódio do Lula, mas ele é um verme, né? O cara tem que ser um verme totalmente destrambelhado. É um sujeito... Ele deve estar com sua capacidade seriamente alterada. Alguns amigos petistas, inclusive, acham que é conveniente ele voltar logo para o presídio, para não fazer mais estrago. Mais 2 declarações desse teor, e podem ter certeza que elas serão concedidas, garante a reeleição do Bolsonaro já no primeiro turno, né? Folha de Londrina, decreto municipal impõe novas sanções a quem descumpre medidas de combate à Covid-19. Diário dos Campos, Ministério da Educação anuncia adiamento do Enem. Jornal do Comércio do Recife, Justiça nega a divulgação do receituário de Paulo Câmara durante tratamento da Covid. O cara da Justiça é o seguinte: notícia não é curiosidade sobre a vida alheia. Tinha que ter passado isso aí para a múmia aqui do DF, do STF também, para o Lewandowski, que mandaram divulgar o exame do Bolsonaro. O Fluminense de Niterói, Senado aprova a cobertura de morte por Covid-19 em seguros de vida. Folha Vitória, municípios do Espírito Santo poderão ter fechamento total caso a ocupação de leitos de UTI chegue a 91%. E como é que fica a situação dos municípios que não têm leito de UTI? Jornal Extra de Alagoas, promotor não tem capacidade técnica para opinar sobre medicamento, diz o Ministério Público. É verdade. Ninguém do judiciário tem condições para falar sobre saúde. Basta ver a besteira que o pessoal do STF fez em delegar a gestão da situação do vírus chinês para os estados e municípios. Tribuna do Norte, Azul retoma operações de voos entre Natal e Recife a partir de 15 de junho. Correio da Paraíba, Cabedelo se opõe ao Estado e libera atividades da construção civil. O Liberal de Belém, reitor da Universidade Federal do Pará, descarta a volta às atividades no mês de junho. Professorada vai querer trabalhar? Tá bom. A região de Itabuna, BR-101 na Bahia, pode ser privatizada. Tribuna da Bahia, Bahia ainda não recuperou 49 milhões com compra de respiradores. Isso vai dar calote, isso vai dar cadeia. Certo? Pode ter certeza, porque agora os autorizados já estão dizendo, olha, receber dinheiro de volta não é tão fácil, não sei o que, até porque vai ter que devolver comissão também, né? Você já pensou, o cara intermediou essa venda lá, sabe, de repente lá ganhou um miguezinho de 4 milhões ali, já gastou com a esposa, com a amante e tudo mais. Como é que ele vai devolver esse dinheiro? Porque não pense que não tem penduricalho, não tem jacarezinhos pendurado num valor desse, não. Cruzeiro do Sul de Sorocaba, transporte coletivo passa a ser remunerado por quilômetro rodado. A Tribuna de Santos, movimento nas estradas que levam à região cai 35% no primeiro dia de mega feriado. Correio Popular de Campinas, receita em Campinas cai 64,1 milhões em abril. Diário do Nordeste, saída da Argentina de negociações do Mercosul pode impactar o Ceará. País Correntinos é o terceiro principal fornecedor de bens importados pelo Estado e 10º principal destino das exportações cearenses. É um títulozinho bem mequetrefa, né? Mas a gente... Campo Grande News, hotéis e passeios em Bonito voltam dia 1º, mas escolas e boates ficam fechadas. Atual Amazonas, sem ligação com o Estado, advogados do Rio pedem impeachment de Wilson Lima. Advogado para ganhar dinheiro, para fazer mutretagem, tá sempre aí. Conheço advogados honestos.
e muito, certo? O estado do Maranhão, reabertura quase total a partir de segunda, 25, restrições vão até domingo. Estado de Minas, setor de eventos prepara protocolo para retomada das atividades em BH. DRD, Diário do Rio Doce, secretário de Desenvolvimento explica impactos econômicos com cancelamento da Expo Agro 2020. A Expo Agro, ela estava prevista para ser realizada de 4 a 13 de julho, é um dos principais eventos de Governador Valadares e não acontecerá em 2020. Tribuna de Minas, termômetro sobe, mas IMET prevê chegada de frente fria. Pelo menos até sábado, os nossos amigos aí de Juiz de Fora, podem ficar tranquilos, mas no domingo dizem que esfria. Folha da Manhã, grupo de catadores enfrenta dificuldades e não recebe apoio da Prefeitura de Passos. Triângulo Notícias, pedagogos superam desafios para dar aulas durante a pandemia. Todo mundo está superando desafios, né? Jornal de Uberaba, cidade passa de 20 mil casos prováveis de dengue em 2020. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online. Bolsonaro decreta o adiamento dos reajustes tarifários de energia elétrica até 2021. Questão de sensibilidade. Né? De Brasília, Ministério da Saúde apresenta novo protocolo para o uso da cloroquina. Brasil sem medo. Embaixada da China manda deputados brasileiros silenciarem sobre Taiwan. Tem deputado tão cagão que já recebeu dinheiro da China, outros que querem receber para a próxima eleição. Se a China mandar eles ajoelhar, eles ajoelham. Se a China mandar eles saltar num pezinho só, saltam. Se a China mandar alguns andar de 4, eles vão andar. Misto Brasília, a maioria dos pais quer volta às aulas em julho no Distrito Federal, na rede privada, sabe? Vamos lá para dar uma passada em agências, sites e jornais pelo mundo. O país de Montevidéu, as perdas do comércio em Montevidéu superam os 50%. El Mercúrio do Chile, companhias aéreas insistem em contar com a ajuda do governo e projetam recuperação apenas para fim de 2020. TN, todo Notícias da Argentina, apesar dos contágios e das mortes, traficantes de drogas seguem atuando livremente no bairro 31. Eu li a matéria, o mais interessante é que com a pandemia houve um aumento de quase 80% no preço da maconha, da cocaína e outros derivados. Aqui na região de Brasília também está feia a coisa. As bocas de fumo tem alguns fechando, não por ação da polícia, mas por falta de matéria-prima. Andina lá do Peru, Peru apreende 420 quilos de cocaína em avião na fronteira com o Brasil. É isso. Vai começar a faltar produto aqui no Brasil, sobe, a lei da oferta e da procura. Deutsche Welle, alemãoada de um puritanismo. Deputados alemães querem o fechamento permanente de bordéis. Lembre-se que isso é proposta da esquerda, se fosse da direita, já pensou? Rádio França Internacional, vendas de carros registram queda de 76,3% em abril na Europa. Mas ninguém fala em diminuir o preço, NHK, Taiwan critica a OMS por negar sua participação em assembleia. Claro que a OMS não vai aceitar. A OMS é um capacho da China, é um garoto de recado da China. O cara que está comandando a OMS é um venal, é um verme a serviço do PCC chinês. Com aquela cara de lata dele, de bajulador, de ditador. Taiwan participou durante muito tempo, agora depois que a China disse que não quer mais, aí a OMS só faz assim: ô China, o que mais vocês querem que a gente faz? E lá também do site NHK, que é a agência oficial de notícias do Japão, China critica a carta de Donald Trump à OMS. A China tem que defender a OMS, porque a OMS foi cúmplice, conivente e é parte, sim, responsável direta de tudo que aconteceu em relação ao vírus chinês.
Se a OMS não fosse tão covardemente gerida e administrada, ela já teria colocado a chinesada na parede para saber exatamente o que aconteceu. O problema é que o diretor da OMS só está lá porque ele é respaldado pela China. Não fosse isso, ó. Então ele tem que ajoelhar. É que nem os nossos deputados aqui. Se a China mandar eles calarem a boca, eles vão calar. Se a China mandar eles latir, eles vão latir. É isso, é o poder. Esse é o exercício do poder ditatorial pelo Partido Comunista Chinês. Rádio e televisão portuguesa, México com o maior número de mortes diárias desde o início da pandemia. Depois da cachaça lá, do álcool, né, no México. ANSA, Beluno pede indenização à China por crise nas Dolomitas. A província de Beluno, que fica na região do Vêneto, entrou com um processo contra o Ministério da Saúde da China para pedir uma indenização pelos danos provocados pela pandemia do novo vírus chinês no setor turístico da cadeia montanhosa das Dolomitas, nos Alpes italianos. Na hora que todo mundo começar a processar a China, pode ser que aqueles desgraçados aprendam a ter respeito pelo mundo, porque o que chinês não tem é respeito pelo ser humano, não é respeito pela civilização. Financial Times, ministro da Saúde da Bolívia preso por compra de ventiladores. Não adianta, dinheiro, já dizia, né? Dinheiro é vendaval, né? Vendaval de corrupção. Vamos ver aqui, La Vanguardia, o número de casos na Catalunha se multiplica por 31 semanas. Agência Brasil, auxílio só será depositado em contas fora da Caixa a partir do dia 30. Para encerrar, eu quero mais uma vez, e eu espero que não seja o último, retomar a questão daquela declaração que não foi uma declaração infeliz do Lula, foi uma declaração cotidiana dele. Porque aquilo é um verme, todo mundo sabe. Mas é preciso entender um pouco mais como a mídia canalha tratou de protegê-lo. A mídia noticiou o fato sem dar destaque e depois colocou o pedido de desculpas dele. Como a gente sabe que o Lula é um ente mentiroso, a gente tem certeza que ele falou corretamente o que ele pensa na entrevista para um amigo dele, do Carta Capital, e foi aconselhado por aspones e assessores a pedir desculpas com aquela cara de lata de cínico que ele tem. Mas na entrevista do Lula também teve um fator, quando ele fala do Estado, do Estado, do Estado, do Estado. Isso é um preceito fascista. O que reitera mais uma vez que o PT, que é hegemônico no campo da esquerda no Brasil, é um partido fascista, totalmente fascista. O PT surge da estrutura sindical fascista. O PT é administrado de uma forma muito próxima à da máfia italiana. As tendências seriam as famílias Ndrangheta, Camorra e tantas outras. Aí você teria articulação, campo majoritário, não sei o quê. Há muita similaridade entre a estruturação da máfia e a estruturação do PT. E, portanto, já é um pé bem complicado. Mas vai além, porque toda a forma que o PT sempre se movimentou e se transformou numa facção criminosa foi tendo como base o modelo fascista. Lembre-se, a Carta do Trabalho, a CLT, parte do modelo Carta del Laboro. Então, não há muito mais o que questionar. É preciso ser muito burro
e eu vejo isso entre os petistas como uma tendência, uma característica, porque eles inclusive às vezes dizem, não, Alfredo, burro é um estágio acima já do jumento, que no jumento seriam os militantes, né? Os burros seriam os dirigentes. Porque toda a visão que o PT tem da vida e da atividade política, da atividade econômica, ela é um conceito fascista, não tem nada de democrático, não tem nada de moderno ou novidade. Então está na hora do PT e dos petistas, dos burros e dos jumentos, assumirem que são, sim, um grupo fascista. Basta olhar as declarações. Mas a imprensa, que tratou com muita parcimônia a torcida do Lula pelo vírus e, portanto, tripudiando em cima da dor dos brasileiros, comemorando as mortes que o vírus chinês causava, depois foi cuidadosa em aceitar o pedido de desculpas e tenho certeza que o assunto vai morrer hoje. Vocês já pensaram se algo assim tivesse partido do Bolsonaro? Quanto tempo esse assunto iria render na mídia? Se quando o Bolsonaro brincou com os patetas dos coleguinhas de imprensa, criando um churrasco fake, o assunto ficou 3 dias, quando o Lula saúda o vírus por causar a morte e a destruição e elogia o vírus, a mídia noticia formalmente, tecnicamente, como diria, e logo depois induz ao esquecimento. Eu, ao contrário de muitos, eu gostaria que o Lula desse mais entrevistas, porque se o Lula der mais 2 entrevistas como essa, porque isso vai ser usado, claro que vai ser usado em domínio público, vai ser usado para lembrar as pessoas sobre quem é essa figura. E aí, mais 2 entrevistas, Lula, para garantir logo a eleição do Bolsonaro a reeleição do Bolsonaro em 2022 no primeiro turno. Dá essa força pra gente, porque para falar merda você é especialista, mesmo contando com a cumplicidade, com a generosa proteção da mídia em si, porque tu é muito burro, Lula, porque você é ofensivamente um desqualificado. Elogiar o vírus e tripudiar sobre a morte e sobre a destruição da economia seguramente mostra que, talvez pelo excesso de álcool, talvez pelo excesso de outros consumos, literalmente a sua capacidade moral chegou no fundo do poço, chegou, agora só lhe resta chafurdar na lama, mesmo com o apoio dos meios de comunicação. Vamos encerrando o nosso Na Hora do Café e nos vemos durante o dia e nos reencontramos de novo amanhã a partir das 8 da manhã.